Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, the city with a lot of supermarkets and mini markets and small markets and all the kinds of markets. Because today we're going to talk a little bit about um, what we call in Portuguese saldão no supermercado, or a sale. And this is something that's very common. The situation in our podcast today, unfortunately, is a supermarket that is going to close doors. It's something that happens in Brazil sometimes, but also some markets sell things cheaper when the expiry date or the expiration date is very close. And I have to say, I took advantage of those offers in the past, and I don't regret it. They're very cheap. Agora, a gente vai começar com o episódio de número 246. Muitos episódios. Saldão no mercadinho. Assim como muitas pessoas do interior, minha amiga Raquel é uma universitária que se mudou de sua cidade no interior para estudar na capital. Como a maior parte dos estudantes, a grana para ela está sempre curta. Ela procura pechinchar quando vai às compras, faz pesquisa de preços e roda a cidade à caça de promoções. Outro dia, estava ela voltando a pé para casa e descobriu uma liquidação no supermercado. Ela logo entrou e viu que a loja ia fechar as portas e estava fazendo saldão, vendendo tudo a preço de banana para esvaziar o estoque. Os olhos de Raquel brilharam com tanto preço baixo. Ela entrou em ação e foi pegando o que precisava e o que não precisava também, só por via das dúvidas. Tinha uma seção com abatimentos generosos no preço de tabela, com produtos mais perto do vencimento, coisas para consumo imediato. Raquel fez a festa. Encheu o carrinho e estava feliz da vida, fazendo as contas da economia que ia fazer. Quando ela chegou no caixa, ficou de olho na máquina registradora, acompanhando o valor final da compra a cada produto que a moça passava no leitor do código de barras. Nossa amiga foi ensacando tudo e, diante daquele monte de sacolas, lembrou que estava a pé e ainda tinha chão para chegar em casa. Ela não ia conseguir terminar o percurso caminhando com aquele peso todo e precisou chamar um carro de aplicativo. No fim das contas, a economia feita nas compras acabou sendo gasta no transporte até a casa. Quando ela colocou tudo na ponta do lápis, viu que o valor ficou elas por elas, como se tivesse comprado tudo do lado de casa. Mas os dias de universidade de Raquel estão chegando ao fim e espera-se seus dias de pobretona lisa. Entretanto, ela ganhou alguns bons hábitos. Hoje ela anota de antemão as compras que vai fazer. Lista cada item e não compra algo no calor do momento só porque vê uma placa com os dizeres promoção. Assim, a economia é bem mais efetiva e Raquel se dá ao luxo de comprar um agradinho para si mesma no fim do mês. Quem não gosta de uma boa promoção, não é? Hoje, no nosso episódio, o narrador está contando a história de uma amiga dele. É uma amiga que se chama Raquel e que vem do interior e ela foi para a capital para ser estudante. A Raquel, sendo estudante, não tem muito dinheiro. Para ela, a grana está sempre curta. E essa já é a primeira expressão. Quando a gente diz que a grana está curta, essa é uma maneira de dizer que você tem pouco dinheiro. E a grana é uma maneira informal de dizer dinheiro. Por exemplo, eu trabalho e trabalho e trabalho,
mas não tenho grana para comprar nada. Eu trabalho e trabalho e trabalho, mas não tenho grana para comprar nada. Ah, e não é possível dizer que a grana está longa, tá? Normalmente não. A gente só diz que a grana está curta, ou seja, que a gente tem pouco dinheiro. E se a grana está curta para uma pessoa, ela tem algumas restrições ou algumas limitações. E essa é a realidade de muitos estudantes universitários aqui no Brasil. Quem não tem muita grana precisa fazer o que a Raquel aqui faz. O narrador diz que a Raquel procura pechinchar quando vai às compras, faz pesquisas de preços e roda a cidade à caça de promoções. Aqui nós temos 3 boas expressões. A primeira delas é pechinchar. E quando você pechincha, você negocia o preço e provavelmente você quer pagar menos do que o valor original. Por exemplo, eu gosto de ir nas feiras livres para pechinchar e comprar coisas mais baratas. Sempre que eu vou a uma feira, eu costumo pechinchar para comprar mais barato. E é muito comum mesmo. Nas feiras de frutas aqui no Brasil, às vezes as pessoas pechincham. Elas pedem um desconto, né? Tipo, ai, tá muito cara essa banana. Faz por R$ 7, por exemplo. Ah, e observe aqui que o narrador disse que ele procura pechinchar. E quando você procura fazer alguma coisa, significa que você tenta fazer alguma coisa. Aliás, a Raquel, né, procura pechinchar. Eu tenho mais observações sobre isso lá no guia de aprendizagem, na parte de gramática. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi que a Raquel roda a cidade. E quando você roda algum lugar, isso significa que você vai a diferentes lugares nesse ponto. Por exemplo, eu posso dizer que eu já rodei a cidade de Salvador toda. E é verdade. Antes, quando eu trabalhava fora, eu pegava muitos ônibus e eu vivia rodando aqui na cidade. Hoje não, hoje eu trabalho em casa, então não rodo mais em Salvador. Ah, e isso a gente também fala sobre táxis e outros carros de transporte assim. Você pergunta se um táxi roda em determinada região, e aí ele vai dizer, sim, sim, eu rodo por lá. Então, quando você roda em algum lugar, geralmente uma cidade, um bairro, alguma coisa assim, isso significa que você vai em vários lugares neste ponto. Tá, mas quem roda em algum lugar está querendo fazer alguma coisa. E a Raquel roda a cidade à caça de promoções. E quando você está à caça de alguma coisa, isto significa que você está procurando, você está buscando essa coisa de maneira muito ativa e provavelmente você até fica cansado ou cansada de tanto procurar. Em alguns filmes românticos, a mocinha sempre está à caça de um bom pretendente para ser um marido. Isso, claro, em alguns filmes românticos mais antigos, onde a mocinha, ou seja, a personagem principal, está procurando um marido para casar. Ou seja, ela está à caça de um marido. Essa expressão pode ser um pouco mais formal, porque no dia a dia a gente usa à procura de alguma coisa. E quando eu digo que é formal, isso significa que nem todos os brasileiros vão usar no dia a dia, mas é comum para reconhecer. Daí o narrador começa a contar uma história que aconteceu com a Raquel, que ela estava voltando para casa e descobriu que tinha uma liquidação no supermercado. E uma liquidação
é quando uma loja, como um mercado ou outro tipo de loja, vende produtos com preços muito mais baixos do que o normal. Geralmente, uma loja faz liquidação para vender tudo o que tem e comprar novos produtos. Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos as festas de fim de ano, né? Natal, Ano Novo, e tem muita coisa que as pessoas compram nessa época. Mas sobra muita coisa também, especialmente panetone, né? Que é uma coisa muito comum no Natal aqui no Brasil. Então, no começo de janeiro, nós temos uma grande liquidação na cidade de Salvador. As lojas vendem todos os produtos de Natal com um desconto muito bom. Se no Natal um panetone custa R$ 50, na liquidação ele custa R$ 15. Ah, e uma nota: liquidação pode também ser pronunciada como liquidação. Algumas pessoas mais antigas vão pronunciar liquidação, e essa era a minha pronúncia, mas eu me atualizei porque eu sou jovem. Então agora eu falo liquidação. E o motivo da liquidação aqui no supermercado onde a Raquel está é que a loja ia fechar as portas. Então ela estava fazendo um saldão, vendendo tudo a preço de banana para realmente esvaziar o estoque. E nossa, nós temos boas expressões aqui. A primeira delas é fechar as portas. Normalmente, quando nós falamos de uma empresa ou de um negócio, se ele fecha as portas, ele para de funcionar. Ele termina todas as operações e para de funcionar. O mesmo pode se dizer do contrário, abrir as portas. Quando um negócio abre as portas, ele começa a funcionar. E um exemplo que eu posso dar, um exemplo até triste, é que durante a pandemia, muitas lojas fecharam as portas porque não tinham clientes. Aqui em Salvador, muitas lojas fecharam as portas porque não tinham clientes. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi saldão. O saldão é como uma liquidação. É uma grande promoção que uma loja faz, geralmente para tentar vender tudo e comprar uma coisa ou produtos novos, né? Então, às vezes a gente tem saldão de fim de ano ou saldão de férias. Algumas lojas querem renovar os produtos, então tem que vender tudo o que era antigo. E é muito comum quando você está andando em shoppings aqui no Brasil todo, tá? Porque os shoppings aqui são muito populares, você tem uma placa, ou seja, uma coisa de sinalização, né, uma placa dizendo saldão, 70% de desconto, por exemplo. A outra boa palavra, ou melhor dizendo, a outra boa expressão que o narrador utilizou foi a preço de banana. E quando uma coisa está sendo vendida a preço de banana, ou quando você compra uma coisa a preço de banana, significa que você compra uma coisa a um preço muito baixo. E isso vem do fato de que, aqui no Brasil, banana costumava ser muito barato. Hoje em dia não, hoje em dia está bem caro. Então eu acho que precisamos atualizar a expressão, mas, originalmente, a preço de banana significa bem barato. Por exemplo, o José decidiu comprar aquela casa mesmo com todos os rumores de que havia fantasmas e demônios dentro da casa. Ele não ia acreditar nessas bobagens, especialmente quando a casa estava sendo vendida a preço de banana. Aí eu comprava uma casa com fantasma dentro, eu preciso de uma casa. Se o fantasma contribuir com as contas, eu estou tranquilíssimo. Mas só se for a preço de banana. E a loja estava vendendo tudo a preço de banana para esvaziar o estoque. Esvaziar, originalmente,
significa deixar vazio. Por exemplo, olha, você não bebeu todo o seu remédio. Eu quero que você esvazie o copo, porque o remédio está dentro do copo. Então, esvazie esse copo aí. Ou seja, beba tudo. O segundo exemplo é que antes de deixar uma casa, quando você vai se mudar para outra, você precisa esvaziar a casa. Você precisa remover todos os móveis e outras coisas que você tenha deixado. Mas aqui, o narrador disse que a loja está querendo esvaziar o estoque, ou seja, ela está querendo vender tudo o que tem. Por quê? Ela vai fechar as portas. Numa situação dessa, né, quando uma loja está vendendo tudo muito mais barato, quem não tem muito dinheiro fica feliz, né? Os olhos brilham de interesse porque, caramba, é muito barato. Então eu posso comprar alguma coisa e economizar dinheiro. A Raquel pensou a mesma coisa. E ela não pensou por muito tempo. Ela entrou em ação imediatamente. Ela pegou tudo o que precisava, pegou também o que não precisava, por via das dúvidas. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é entrar em ação. E quando alguém entra em ação, ela começa a agir, ela começa a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei que você está triste porque perdeu o seu emprego anterior, mas você precisa entrar em ação. Você precisa procurar outro emprego porque tem contas para pagar. Então é melhor você entrar em ação logo, hein? E a outra expressão, que é bem comum aqui no português falado no Brasil, é por via das dúvidas. E quando você faz alguma coisa por via das dúvidas, isso significa que você faz alguma coisa e você usa essa expressão para dizer que é uma medida de precaução, ou seja, é um cuidado que você tem porque no futuro pode ter um problema. É necessário? Não, mas por via das dúvidas é melhor fazer. Por exemplo, eu sei que hoje o dia está muito quente e que faz muito sol, mas eu vou levar o guarda-chuva por via das dúvidas. Talvez chova, né? Então é melhor levar o guarda-chuva por via das dúvidas. Lá no guia eu tenho mais alguns exemplos adicionais. Dentro do supermercado, a Raquel percebeu que tinha muita coisa com abatimentos generosos no preço. E o abatimento aqui é o mesmo que a redução no preço de um produto ou de um serviço. O abatimento é sempre uma redução quando a gente fala de dinheiro, preços e compras. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Durante algum tempo, no Brasil, as empresas de carros não precisavam pagar alguns impostos. Então, como não tinham de pagar alguns impostos, elas davam abatimento no preço dos carros para os clientes. E assim muitas pessoas compraram carros, porque com os abatimentos o preço ficava bem acessível. E isso é verdade, tá, gente? Durante um tempo, o preço dos carros aqui no Brasil tinha abatimento, então as pessoas podiam comprar mais barato. E como o narrador falou, que a Raquel viu, foram abatimentos generosos, ou seja, uma grande redução no preço dos produtos que estavam perto do vencimento. E quando a gente fala do vencimento de um produto, isso significa que é a data limite, o prazo para consumir esse produto. Se o produto vence no dia 10, isso significa que consumir o produto no dia 11 não é mais seguro. Tá? E tem muitas lojas aqui no Brasil, muitos mercados, na verdade, que vendem produtos perto do vencimento a um preço mais baixo. Eu mesmo ia para uma loja, ali no passado,
Hoje não, porque eu não vejo essa loja, mas lá no passado, há uns 8 anos, existia uma loja no meu bairro que se chamava R$ 1. Por quê? Todos os produtos perto do vencimento eram vendidos a R$ 1. Então você podia comprar iogurte, bolo, biscoito, essas coisas assim. Geralmente o vencimento era no dia seguinte ou no próprio dia. E para aquela loja, era melhor vender tudo o mais rápido possível, mesmo a pouco dinheiro, porque senão eles iam ter que ficar com o prejuízo. Eles iam perder dinheiro. E a Raquel pensou exatamente como eu pensaria, que é, bom, se está tudo barato, eu vou fazer a festa. E essa expressão, fazer a festa, é muito comum no Brasil todo, tá? E é bem comum no dia a dia. E fazer a festa é aproveitar uma situação ao máximo. Então, eu posso dizer o seguinte: eu cheguei na loja de roupas e vi que estava tudo com 50% de desconto. Minha nossa, eu fiz a festa. Comprei tanta roupa que não sei se vou vestir tudo. Eu fiz a festa lá na loja de roupas. Ou seja, eu comprei muita coisa porque estava barato. Um segundo exemplo é o seguinte: eu fui convidado para o casamento de uma amiga e lá tinha tanta comida. Eu fiz a festa, comi todos os tipos de salgado, doce. Ai, que coisa gostosa! Eu fiz a festa na festa de casamento da minha amiga. Depois que a Raquel encheu o carrinho de compras, ela foi para o caixa, né, que é onde você paga as suas compras. E lá no caixa fica a atendente ou o atendente e eles passam o produto em um leitor de código de barras. Cada vez que o atendente passa o produto no leitor, ali na máquina registradora ou na caixa registradora, indica o novo preço, ou o valor total das compras. E a Raquel ficou olhando, né, cada produto que a atendente ou o atendente passava, via que o valor ia subindo. E aqui outra nota cultural, tá, gente? Na maioria dos supermercados de bairro, ou no que a gente chama de mercadinho, eles têm uma pessoa para ajudar a ensacar ou a colocar num saco ou numa sacola as suas compras. Já em supermercados grandões mesmo, geralmente esses que são redes de supermercado, eles não têm ninguém não. Então você mesmo ou você mesma tem que guardar as suas compras. Então aqui a Raquel foi ensacando, ou seja, colocando em um saco. E eu tenho uma pequena observação. Geralmente um saco é um pouco maior do que uma sacola. Uma sacola de compras é menor, um saco é um pouco maior. E geralmente você vai escutar essa palavra quando a gente fala de agricultura, né? Então, feijão ensacado, a farinha ensacada, soja ensacada, porque ficam em uns sacos bem grandes. Quando ela foi lá ensacando as coisas, né, colocando dentro do saco, a Raquel percebeu. Nossa, isso é muita coisa. E mesmo para uma pessoa forte, é um pouco chato você caminhar muito e ter que carregar várias sacolas ou vários sacos. E a Raquel percebeu que tinha chão até chegar em casa. Tinha muito chão. E quando a gente fala que tem chão, isso significa que ainda tem uma distância longa ou que tem muita coisa a ser feita. Por exemplo, a Maria é muito religiosa e ela decidiu fazer uma promessa ao santo. Ela vai agora caminhar daqui de Salvador até Juazeiro do Norte para pagar a promessa.
Ela começou hoje e tem chão até ela chegar no Ceará, lá em Juazeiro do Norte. Tem chão para caminhar. E realmente algumas pessoas religiosas fazem isso. Elas peregrinam, elas vão andando, né, de uma cidade até outra, geralmente Juazeiro do Norte, que é uma cidade de um santo ou beato, não me lembro exato, aqui no Brasil, que era o Padre Cícero. Eu vou falar disso outro dia no podcast ou nos episódios culturais. E você também pode usar ter chão em sentido abstrato. Por exemplo, a minha amiga disse que eu falo alemão muito bem. E ainda tem chão até eu falar bem. Ainda tem chão até eu falar bem. Ou seja, tem muita coisa que eu preciso aprender para poder falar bem, ou preciso praticar muito para poder aprender a falar bem. E para você falar português do jeito que você quer, você acha que ainda tem muito chão? Ainda tem muito chão pela frente até você falar português do jeito que você quer? Me conta. Aí a Raquel, né, fez as compras, viu que era muita coisa e ela precisou chamar um carro de aplicativo. Geralmente aqui no Brasil é o Uber. Então a pessoa chama um Uber. Mas tem outras empresas aqui também. Eu vou colocar algumas lá no guia de aprendizagem para você saber, mas a mais popular é o Uber mesmo. E aí, como ela precisou pagar pelo carro de aplicativo, né, para chegar em casa com as compras, ela ficou, não sei. Depois ela foi fazer um cálculo e viu que o valor ficou elas por elas. Mas ela não disse aqui, ou melhor, o narrador não disse que ela fez um cálculo. O narrador disse que a Raquel colocou tudo na ponta do lápis. E quando você coloca as coisas, coloca algo na ponta do lápis, isso significa que você faz um cálculo para ver o valor final ou para ver os detalhes de alguma coisa, os benefícios, por exemplo. Posso dar um exemplo para você. Eu decidi me mudar para mais perto da praia porque, no final das contas, é muito melhor para mim. Eu vou à praia todos os fins de semana. Aqui o apartamento é mais bonito, pode ser um pouco menor e pode ser um pouquinho mais caro, mas onde eu morava, eu precisava pagar transporte, a alimentação não era barata. Então, no final, colocando na ponta do lápis, morar perto da praia é melhor. Colocando tudo na ponta do lápis, morar na praia, ou melhor, morar perto da praia é melhor. E a Raquel percebeu que ficou elas por elas. E quando a gente diz que algo fica elas por elas, isso significa que o resultado de alguma coisa ou o valor de alguma coisa é equivalente. Não tem vantagem para nenhum dos lados ou nenhum dos lados deve nada ao outro lado, né? E aí eu vou dar 2 exemplos para ficar mais claro. Eu tenho um amigo, José, tenho realmente um amigo chamado José, mas ele não me deve, tá? Mas eu tenho um amigo José que me deve R$ 100. Então, o José precisa me dar R$ 100. Um dia, eu preciso de ajuda em casa, né, porque eu preciso fazer um pequeno reparo, um pequeno conserto. E o José diz, eu posso te ajudar. O José, então, vai para a minha casa, ele ajuda a consertar o que precisa, e eu digo, olha, então fica elas por elas, você não precisa me pagar mais nada. Porque você me ajudou, você precisava me dar R$ 100, então fica elas por elas. Aqui a gente esquece essa dívida. E um outro exemplo, esse já é um pouco mais violento. Aqui era uma coisa mais de escola, né? Porque eu não sei na escola onde vocês estudaram,
mas onde eu estudei tinha muita briga. Então, às vezes, um estudante, vamos dar um nome, o Marcos. O Marcos brigou com o Daniel. O Marcos deu um murro, pá, na cara do Daniel, e o Daniel chorou e foi embora. No outro dia, o Daniel foi, pá, deu um chute na bunda do Marco, e o Marcos chorou. Depois eles disseram, tudo bem, você me bateu uma vez, eu te bati uma vez, agora é elas por elas. A gente não precisa mais brigar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais algumas explicações dessa expressão. E para Raquel ficou elas por elas, porque o valor que ela economizou nas compras, ela gastou no transporte. Então ficou elas por elas, não tem nenhuma vantagem aí. E agora a Raquel está perto de terminar os dias de universidade, né? E ela espera-se, ela vai deixar de ser uma pobretona lisa. E aqui são duas palavras não muito boas para falar de alguém que não tem dinheiro. A primeira delas é pobretão. E quando você diz que alguém é pobretão ou uma mulher é pobretona, isso significa que essa pessoa não tem dinheiro. Provavelmente nunca tem dinheiro. E geralmente isso é usado como um insulto. Por exemplo, eu tenho aqui o meu salão de beleza, eu corto o cabelo dos clientes. Então veio essa mulher aqui perguntar se eu não fazia desconto. Eu não atendo pobretonas, sai para lá. Eu tenho meu salão, eu fico trabalhando e a mulher vem pedir desconto? Pobretona, vai procurar outra loja ou outro salão? E liso ou lisa é um adjetivo que a gente usa para descrever alguém que não tem dinheiro. Por exemplo, é melhor você não chamar o Adriano para a pizzaria. Se você chamar ele para ir com você para a pizzaria, você vai pagar por ele, porque o Adriano está sempre liso. Ele não tem nenhum centavo, está sempre liso. A grana está sempre curta para ele. Ai, ai, ai. E o estado, o estado de estar liso, né, o fato de estar liso é a liseira. Então, às vezes a gente diz, nossa, chegou o fim do mês, eu estou numa liseira, não tenho dinheiro nenhum. Mas, aqui para Raquel, ter sido pobretona e lisa foi uma vantagem. Por quê? Porque ela aprendeu bons hábitos. Primeiro, ela anota de antemão as compras que vai fazer. E quando você faz alguma coisa de antemão, você faz algo antes de um evento ou de uma situação ocorrer. Você faz algo com antecedência. Então, um exemplo que eu posso dar é: sempre que eu penso que vou viajar, compro as passagens de antemão. Por quê? Se eu viajar, comprei mais barato. Se eu não viajar, posso pedir um reembolso. Ou seja, posso pedir meu dinheiro de volta, porque comprei minhas passagens de antemão. Aí é normal também as pessoas comprarem malas, roupas e outras coisinhas de antemão para se preparar para uma viagem. O narrador diz que a Raquel também lista cada item das compras e não compra nada no calor do momento, só porque vê uma placa com os dizeres promoção. E aí aqui nós temos algumas boas palavras. A primeira delas é listar. E listar significa fazer uma lista. Então você pode listar todos os pontos interessantes que você encontrou nessa discussão. E você pode listar todas as viagens que quer fazer antes de completar 75 anos. Acho que é um prazo bom, né? A outra expressão foi no calor do momento. E geralmente a gente usa essa expressão para fazer algo no calor do momento. E quando você faz algo no calor do momento, isso significa que você age por impulso, né? Você não pensa em algo,
porque você tem uma emoção muito forte, ou raiva, ou alegria, ou tristeza. Então, tenho 2 exemplos para você. Eu e minha amiga estávamos no estádio quando o nosso time fez um gol. E no calor do momento, eu abracei e beijei minha amiga. O problema é que nós somos casados e foi uma situação constrangedora. Então, no calor do momento, eu dei um beijão na boca da minha amiga. Agora tenho coisas a explicar em casa. O segundo exemplo é, e esse exemplo é muito típico em novelas brasileiras, durante a briga, a mãe falou para o filho que ele era adotado e que ele não era filho dela. A mãe disse: "Você é adotado!" Quando ela percebeu, ela calou a boca e ficou assustada. No calor do momento, ela revelou para o filho que ele era adotado. E aí, geralmente, nas novelas, o filho vai tentar descobrir quem é a família biológica e tal, né? Ali no calor do momento, ele, eu quero saber, porque você não é minha mãe, coisa do tipo. Bom, então, ela não compra as coisas no calor do momento, só porque vê uma placa com os dizeres promoção. E geralmente, quando a gente vai falar das coisas que estão escritas em uma placa, em um cartaz, em uma coisa de sinalização, se tem algo escrito, você pode dizer, naquela placa tem os dizeres saída por aqui, ou saída de emergência, ou coisa do tipo. É uma expressão mais comum no português escrito. No português falado, a gente diz, ali naquela placa está escrito promoção. Muito mais fácil, né? E agora que a Raquel aprendeu a economizar um dinheirinho, né, ela, às vezes, se dá ao luxo de comprar um agrado para ela. E quando você se dá ao luxo de fazer alguma coisa, isso significa que você se permite, você dá permissão a si mesmo ou a si mesma para fazer alguma coisa. Talvez no dia a dia você não faça. E eu vou dar um exemplo real para você. Quando eu faço todos os meus exercícios e faço tudo direitinho, no final de semana eu me dou ao luxo de ir para a praia. Geralmente eu vou à noite, né, para a praia porque eu não gosto muito do sol, eu sou um pouco vampiro, mas eu me dou ao luxo de ir para a praia nos fins de semana para relaxar, né, porque na semana eu não posso, então vou no final de semana. E às vezes eu acho que todo mundo tem que se dar ao luxo de fazer alguma coisa que normalmente não faz. Se você trabalha demais, você merece. Então, se dê ao luxo. Se dê ao luxo de fazer o que quer. E o agrado é uma coisa legal, uma coisa agradável que você dá ou recebe, né? Geralmente como um presente, mas um presentinho, não é nada muito grande, não. Por exemplo, o marido sabia que a esposa estava muito cansada naquele dia. Então ele resolveu lhe fazer um agrado. Lavou tudo, limpou a casa, fez a comida e quando sua esposa chegou, ela não precisava fazer nada. Então ele resolveu fazer um agrado para ela. Para muitas pessoas, para muitas mulheres, isso seria o mínimo, né? Aqui nos casais heteronormativos no Brasil. Isso seria o mínimo. Mas para muitos homens, isso é um agrado. Ele diz, olha, já fiz muito. Porque normalmente os homens não fazem muita coisa em casa. Mas aí é conversa para outro dia, tá? Hoje eu não posso me dar ao luxo de falar sobre isso, porque nós vamos escutar o episódio, o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Assim como muitas pessoas do interior, minha amiga Raquel é uma universitária que se mudou de sua cidade no interior para estudar na capital. Como a maior parte dos estudantes, a grana para ela está sempre curta. Ela procura pechinchar quando vai às compras, faz pesquisa de preços e roda a cidade à caça de promoções. Outro dia, estava ela voltando a pé para casa e descobriu uma liquidação no supermercado. Ela logo entrou e viu que a loja ia fechar as portas e estava fazendo um saldão, vendendo tudo a preço de banana
para esvaziar o estoque. Os olhos de Raquel brilharam com tanto preço baixo. Ela entrou em ação e foi pegando o que precisava e o que não precisava, só por via das dúvidas. Tinha uma seção com abatimentos generosos no preço de tabela, com produtos mais perto do vencimento, coisas para consumo imediato. Raquel fez a festa. Encheu o carrinho e estava feliz da vida, fazendo as contas da economia que ia fazer. Quando ela chegou no caixa, ficou de olho na máquina registradora, acompanhando o valor final da compra a cada produto que a moça passava no leitor do código de barras. Nossa amiga foi ensacando tudo e, diante daquele monte de sacolas, lembrou que estava a pé e ainda tinha chão para chegar em casa. Ela não ia conseguir terminar o percurso caminhando com aquele peso todo e precisou chamar um carro de aplicativo. No fim das contas, a economia feita nas compras acabou sendo gasta no transporte até a casa. Quando ela colocou tudo na ponta do lápis, viu que o valor ficou elas por elas, como se tivesse comprado tudo do lado de casa. Mas os dias de universidade de Raquel estão chegando ao fim, e espera-se seus dias de pobretona lisa. Entretanto, ela ganhou alguns bons hábitos. Hoje ela anota de antemão as compras que vai fazer, lista cada item, e não compra algo no calor do momento só porque vê uma placa com os dizeres promoção. Assim, a economia é bem mais efetiva, e Raquel se dá ao luxo de comprar um agradinho para si mesma no fim do mês. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.